Gente, boa noite. Bom, já é noite, né? Apesar do horário de verão, já estão às 6 e pouco, né? Boa noite. Fiquem à vontade aqui no espaço, se vocês quiserem ficar aí no fundo, fique. Se quiser vir aqui pra frente também. Bom, é isso, né? Eu sou o Cláudio, eu sou essa figura aqui de 1,90 m, tô de camisa amarela, essa bermuda meio unissex, assim, dobrada e tal. Meu sinal é esse, não sei se os intérpretes fizeram já, né? Esse é o meu sinal, em Libras, em língua brasileira de sinais. Porque eu sempre tive o cabelo assim, bem grande, comprido, e essa barba cheia, e aí essa ficou minha identidade, né, visual. Eu sou pessoa com deficiência, eu tenho deficiência aqui desse lado esquerdo do corpo, né, no meu braço e mão, e eu acabei de fazer para vocês uma breve audiodescrição da minha figura, né? Às vezes práticas que a gente nem considera assim no nosso dia a dia, mas podem ser bem importantes mesmo para quem não tem deficiência visual. Isso pode ser introjetado de uma forma muito natural, assim, da gente colocar as nossas práticas, da gente falar de nós mesmos, da gente se observar também e perceber um pouco como as outras pessoas observam a gente, né? Então, isso pode ser usado na sala de aula, pode ser usado numa conversa com amigos, em família, enfim, de qualquer forma, e é um dos recursos que são extremamente importantes para as questões de acessibilidade, né? Vim aqui hoje para trocar essa ideia, para falar um pouco desses processos de acessibilidade. E aí, assim, confesso que eu não sou um super palestrante daqueles que fica falando sozinho, né? Então fiquem super à vontade para fazer perguntas, falar, trocar ideia. Eu tô aqui para isso também. Eu sei que o pessoal que vai assistir a gravação não vai ter essa oportunidade de fazer perguntas, mas o que a gente entende como, né, acessibilidade, né, quando a gente fala dessa palavra? Que é a primeira coisa que vem à nossa mente, né? Você fala assim, poxa, preciso trabalhar, né, alguns recursos de acessibilidade, isso precisa ser mais acessível. Vocês já pararam para pensar nisso? O que a gente interpreta como acessibilidade? Primeira coisa assim que vem, fala, pá, aquele símbolo, um símbolozinho azul, de um bonequinho na cadeirinha de rodas, né? Isso é o que a grande parte da população imagina. Não sei se foi isso que vocês imaginaram. Fique à vontade para falar, não foi isso não. Ou quem imaginou uma rampa? Uma rampa, talvez. Um piso tátil, né? Aqueles pisos que tem aquele relevo que serve para guiar as pessoas com deficiência visual, baixa visão e cegos, né? São alguns elementos, tudo bem? São alguns elementos que são facilmente evocados quando a gente fala em acessibilidade, né? Vem, pá, rampa, o piso tátil, ou aquele símbolo da pessoa na cadeira de rodas. Não sei, que outras coisas poderiam vir também com essa palavra acessibilidade? Você que chegou agora. Joga pra ela que acabou de chegar, né? Assim. Piso tátil, rampa. São Informativos braille. informativos braille. Essa é uma característica. Metrô, né? O metrô, então, aí tem um imaginário assim, que fica muito forte para a gente nos aspectos de acessibilidade. Para quem usa transporte público, né, principalmente o metrô, consegue observar um pouco melhor esses recursos de acessibilidade física, né, ou acessibilidade arquitetônica, né, o que está espalhado, que não está tão bem espalhado pela cidade, né, não é uma coisa que está muito bem espalhada. Então, esses recursos, essas evocações, né, da palavra acessibilidade, na verdade, elas vão muito mais além, né? Não é só uma rampa, não é só o símbolo de pessoa com deficiência, não é só o informativo braille. Então, o que a gente pode considerar, né, quando a gente trabalha, não sei exatamente aqui a área de vocês, mas talvez o quê? Educação, cultura, produção cultural? Tá por aí? Passei perto. Jornalismo? Cinema. Jornalismo, cinema. Independente da área, isso que é interessante falar sobre acessibilidade, porque independente da área, né, seja até administrativa, jurídica, área cultural, área educacional, médica, em todos os aspectos da sociedade a gente precisa considerar essas participações de pessoas com diversas características. O que hoje, né, assim, eu proponho aqui com esse debate, com essa apresentação base, é uma reflexão um pouco mais direcionada às pessoas com deficiência. Mas quem sabe chega um dia que a gente não precisa mencionar especificamente, quando se fala em acessibilidade,
de pessoas com deficiência. Quando a gente fala de acessibilidade, ou de uma matéria, ou de um jornalismo, ou de um cinema, ou de uma exposição, ou de a contratação de um funcionário para trabalhar numa empresa, a gente não precisa ter setores específicos para cuidar da inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidades. Que isso já seja contemplado na gestão, né, de cada instituição, de cada lugar. Mas ainda estamos num momento, né, histórico, um momento político, que é muito importante, na minha perspectiva, né, na minha trajetória, que é muito importante a gente validar e lutar e garantir esses direitos dentro das diversas instituições. Então, claro que todo mundo tem que pensar de forma acessível, né, claro que todo mundo tem que pensar numa grande abrangência da população, nas ações culturais, né, como eu estava dizendo agora, e isso, né, de ter garantia desses espaços, porque a gente fala de acessibilidade, mas às vezes a gente fala muito pouco sobre permanência, né? Então, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre essas diversas características que envolvem, né, as vulnerabilidades, que podem ser, como está aí no projetor agora, projetado na tela, desde pessoas moradoras de habitações precárias, usuários de centro de atendimentos psicossocial, crianças e adolescentes abrigados, mulheres com filhos pequenos. Vocês já pensaram nisso? Não sei se alguém aqui já é mãe, alguma de vocês, ou tem filhos, ou são próximos, né? Tem parentes aí com mães e filhos. Essas mulheres, essas famílias, muitas vezes são privadas de participação, até de um cinema, de uma peça de teatro, né? De visitar até uma exposição com um filho pequeno, porque muitas vezes as instituições não oferecem uma garantia fluida de acesso, né, para esses espaços. Então, ir ao cinema com uma criança pequena que pode chorar, né, gera aquele transtorno. Então, a mãe deixa de participar, fica em casa, fica restrita a esse roteiro casa da mãe, né, casa da família, casa que mora, ou às vezes o shopping, né, que é uma coisa um pouco mais abrangente, que aí pode todo mundo, e não tem uma participação cultural, ela não consegue acessar esses equipamentos sem se sentir constrangida, né? E geralmente são as mulheres, né? Estou falando elas porque é isso, né? Mulheres com... Enfim, mas só pontuando, mas pior do que a própria questão da cultura é a questão da universidade, né? Na própria universidade, exato. Tem, tipo, eu, pelo menos na minha faculdade, eu não conheço nenhuma mulher que vá para a faculdade com filho, assim. E é uma questão que é complicada nesse sentido, assim. Mais do que falar, tipo, além da culturalmente você é o cinema, o teatro, exposição, faculdade também, que é uma coisa que tem que ser, deveria ser acessível em todos os aspectos, não tem isso. Então, como eu estava falando agora, é que justamente são todos os setores, né? Não necessariamente o cultural, que a gente está aqui hoje no CCBB, falando dessas abordagens de gestão cultural para acessibilidade, mas na universidade, nos hospitais, delegacias, enfim, todos os setores, né? Também não conheço. Eu conheço, pelo contrário, assim, muitas mulheres, muitas amigas que tiveram dificuldade na maternidade durante esse período de universidades, né, de estudo. Então, mulheres que tiveram que se desdobrar em mil, tenho certeza que vocês conhecem muitas assim, para conseguir conciliar estudos, trabalho, filho. Então, esse é um aspecto também que a gente deve considerar no nosso trabalho, né? Que quando a gente fala de acessibilidade, é também pessoas assim, que é uma população muito grande, né? Não são poucas pessoas. Só continuando, então, adultos e idosos em situação de rua, que é um povo que é invisibilizado, né? Extremamente invisibilizado. Idosos e bebês, então, desses extremos, né, de populações, tanto os bebês, né, de novo, a questão da mãe com filhos pequenos. A gente tem algumas ações culturais aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, como Cine Materna e atividade para bebês e famílias, e alguns equipamentos, inclusive no Instituto Tomiotaki, de onde eu venho, né, de onde eu trabalho, fazendo essa parte de consultoria e coordenação de eixos de acessibilidade por lá. Então, tem alguns lugares, né, alguns cinemas, alguns centros culturais que fazem atividade para essas famílias, bebês, e às vezes alguns para idosos assim também. Quando a gente fala em atividade para idosos, a gente tem que considerar uma série de recursos que são extremamente importantes, né? Não sei se vocês, né, devem frequentar, né, esses espaços culturais, assim, as legendas e o tamanho da letra, né, das legendas e dos textos de parede, de exposições, é um negócio que eu uso óculos só para leitura de perto, assim, também. Eu preciso
perto e colocar o óculos também para conseguir ler. Então, uma pessoa mais velha que já tem, né, um comprometimento do campo visual, ela precisa de recursos específicos e direcionados para isso. E aí, quando a gente só disponibiliza informações em texto, dificulta, né, um texto muito pequeno dificulta bastante a absorção, a fruição dessa galera. Dando sequência, jovens em condição de vulnerabilidade social e moradores de periferia, que é uma realidade, né, para a gente que trabalha com essa área de atividades culturais. A gente sabe que como que a gente alcança, né, esses diversos públicos, né, como que a gente faz para que se desenvolva ali um hábito que tenha também uma escuta dos interesses das diversas populações. Então, quando a gente está desenvolvendo trabalhos de ação social, né, educacional com jovens da periferia, a gente está trazendo uma outra perspectiva para os espaços culturais. Sei que espaços como esse, que estão na região central, tem um fluxo muito intenso de pessoas. Eu lembro quando eu trabalhei aqui um tempo atrás, assim, a gente tinha umas ações com os meninos, com as crianças que trabalhavam e moravam aqui na região, de crianças de rua, né? E que, de alguma forma, a gente tentava uma interlocução com esses públicos, como provavelmente, eu não estou totalmente a par agora do CCBB, mas como provavelmente vocês ainda devem continuar, né? Assim, que é um trabalho que é muito sério. Então, quando a gente fala na questão de vulnerabilidade social, é isso, pode ser numa região central como essa, e tem pessoas aqui em situação de vulnerabilidade, pode ser na região de Pinheiros, né, Instituto Tomiotaki, que também tem um entorno ali, apesar de ser classe alta, né, e ter o IDH ali e tal, mas tem também pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, toda instituição tem no seu entorno, tem no seu alcance a possibilidade de ter trabalho com essas populações, incluindo as populações LGBTQI, né, que a gente sabe também que às vezes basta um risinho assim dentro de um espaço cultural para deixar as pessoas extremamente desconfortáveis, né, visitantes extremamente desconfortáveis, ou colegas de trabalho, né, ou numa sala de professores, ou pessoas da equipe, que aí de alguma forma pode um constranger o outro pela falta de diálogo, pela falta de informação, de troca, de reflexões acerca dessas questões de LGBTQI+. LGBTQI+, só, não sei se vocês conhecem a sigla completa, isso se atualiza bastante nessas questões terminológicas. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis ou transexuais, queer, intersexo e assim vai, né? O mais é assim vai de assexuados, né? Tem outras várias nomenclaturas ali também. Neurodivergentes, esse termo ele está começando a ser um pouco mais utilizado aqui no Brasil, e está começando a ficar um pouco mais popular. Eu não sei nem se dá para fazer isso em Libras, esse sinal, né, de neurodivergente. Eu até dei um tempo porque é uma palavra comprida, né? Então, que são pessoas, como a própria palavra diz, que divergem em questões neurológicas. Então, pode ser desde síndromes como a síndrome de Tourette, não sei se vocês já ouviram falar nessa síndrome, são pessoas que têm alguns espasmos, às vezes físicos e às vezes também de falar algumas palavras, geralmente palavrões, ou palavras muito específicas como biscoito, ou um grito, enfim, né? E até pessoas com epilepsia, que têm epilepsia de ausência, por exemplo, que durante, né, as suas relações sociais tem pequenas pausas, e essas pausas no sistema nervoso central, assim, é que ela perde um tempinho para voltar. Então, são pessoas que, neurodivergentes, nesse contexto, é um espectro bem grande, né, de pessoas nessas condições, que não necessariamente são pessoas com deficiência. Porque a gente vai ver que a interpretação de pessoas com deficiência, ela diverge muito em cada lugar, em cada sociedade, em cada país, em cada estatuto, enfim, muda bastante em cada lugar. Só para ter um exemplo, pessoas com albinismo, né, os albinos, eles... Fiquei curioso com o sinal de albino. Eu fico parando o tempo todo, porque eu também não sei. As pessoas com albinismo, né, os albinos, eles, na Inglaterra, são considerados pessoas com deficiência. Né? Então, tem todo um cuidado pela questão do sol, pela questão visual também, porque geralmente quem é albino tem também uma tendência à deficiência visual, à baixa visão. Então, isso lá na Inglaterra, assim, aqui no Brasil já não.
né? Tem uma questão de saúde que precisa ser debatida bastante. Então, essas interpretações e essas relações de o que é pessoa com deficiência, o que entra em qual categoria, muda bastante de cada lugar. Assim como a língua brasileira de sinais, né? A língua de sinais, na verdade, a língua brasileira de sinais, Libras, é aqui no Brasil. Em outros países, né, elas têm a língua francesa de sinais, a língua inglesa de sinais, a língua americana de sinais, então cada país ela muda também. Então, só para dizer que não é unânime, né? Todos esses debates de terminologias e recursos para pessoas com deficiência. E aí, é claro, por último ali na lista, pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, neuromotora e múltiplas. Então, essas são as categorias, né, que são tidas aí como declaradas, direcionadas às pessoas com deficiência. Bom, só para contextualizar um pouquinho melhor, eu não sei se é possível deixar essa apresentação também com vocês, o pessoal depois pode acessar online isso. Quem tiver interesse pode acessar toda essa apresentação, ela está com informações aí completas. E aí eu vou contextualizar só um pouquinho mais minha fala, porque eu venho desses lugares da prática e do estudo de vulnerabilidades de pessoas com deficiência, né? Minha prática é em atuação em equipamentos culturais. Eu tenho já não vou falar a minha idade, mas eu já tenho uns 20 anos, assim, mais ou menos, trabalhando com essa parte de educação em espaços não formais de cultura, né, de espaços não formais de educação. E aí, pela prática, é que eu comecei a desenvolver essa pesquisa acadêmica também. Minha formação primeira é licenciatura em artes e bacharelado. E aí, quando eu comecei a trabalhar como educador, como mediador nesses espaços, o que aconteceu foi que a maior parte, isso ainda no início ali dos anos 2000, né? Bem no início, 99 talvez, 98, quem sabe. O que acontecia é que quando chegavam grupos de instituições com pessoas com deficiência, que antes era muito mais comum, né? Que não tinha esse sistema de inclusão, de separar todo mundo. Então eram grupos específicos de pessoas com deficiência. Os meus colegas em diversos equipamentos que eu trabalhei, eles sempre empurravam esses grupos para mim. Né? Não, atende você, porque você acho que está mais acostumado com esse público, porque você também tem uma deficiência. Então, a minha vida ela foi meio que direcionada por aí. Por eu ter essa deficiência física, as pessoas viam que eu tinha mais sensibilidade por já ter vivenciado algumas relações com esses públicos, então se sentiam desconfortáveis e colocavam para mim. Mas não é que eles colocavam para mim pessoas com as características de deficiência física. Era galera com deficiência intelectual, era cego, era tudo, assim, síndrome de Down, eu falava assim, não, atende você. Só que isso gerava uma situação muito desconfortável na equipe, né? Porque tinha eu era como um educador VIP de pessoas com deficiência, e os meus colegas, eles estavam deixando de ter essas experiências. Então, esses debates, eles começaram a ficar intensos em todos os espaços que eu ia passando. E aí eu comecei a levantar essa bandeira, né, da questão da acessibilidade desse debate, não... Opa, agora deu uma explosão aqui no áudio. Não porque... assim, eu comecei a pensar desde o início, mas é porque eu senti na pele, eu senti na minha prática que existia uma rejeição de profissionais, né, para ter esse atendimento. Existia um medo, existia um despreparo que eu acho que, na verdade, todos nós estamos despreparados. A gente está aprendendo tudo o tempo todo. E aí, essa galera eu sentia que tinha esse medo e empurrava para mim. E eu também tinha medo, gente. Não é porque eu tenho deficiência que eu sabia de tudo na época. Assim, eu não sabia de nada, na verdade. Até um belo dia, que eu trabalhava na OCA. Eu gosto de falar um pouco sobre essa experiência, porque a nossa prática, né, ela tem tudo a ver com a nossa identidade, né, de quem nós somos. Não adianta, sei lá, você que é jornalista, você trabalha em educação, você trabalha com cinema, você trabalha com CCBB, seus intérpretes. Não adianta, a gente faz, né, a gente busca fazer o que a gente gosta. Se a gente inverter essas áreas, se a gente fizer, sei lá, direito, fazer administração, fazer um negócio que dê grana, ao invés de fazer o que a gente curte fazer mesmo, o negócio não vai fluir, né? Então, aí eu sempre conto essa história porque eu acho que isso tem a ver com a construção da nossa identidade, e a nossa identidade está presente no trabalho que a gente realiza. Não existe imparcialidade, assim, na minha perspectiva, tá? Tem gente que acredita em parcialidade, inclusive até na escola, né? Mas o que acontece é que eu estava lá um belo dia trabalhando na OCA, e aí chegou um grupo de pessoas sem deficiência. Aí eu falei, bom, né? Tava lá, ia atender. E aí eu sempre falei desse jeito que eu estou falando aqui com vocês, né? Com a mão, falo pra caramba,
bato no microfone, né, tudo isso. E as crianças geralmente tinham uma tendência de sempre, igual o gato com laser point, sabe? Quando a gente começa a brincar com laser assim, o gato fica em cima, as crianças miravam na minha mão, elas ficavam seguindo minha mão assim o tempo todo, conforme eu ia falando. Estava acostumado, eu falei, bom, isso faz parte, e eu sempre tentava neutralizar, eu colocava as mãos para trás, falava, bom, eu não vou falar muito com as mãos para não distrair, né, a atenção do grupo, que o objetivo era mediação, grupo, né, pessoas, obra, pessoas, contexto, e aí eu achava que isso era uma interferência muito grande na mediação, no processo de mediação. E eu lá, tarará, e muitos grupos assim, até esse dia do grupo na Oca, uma exposição grande, acho que era do Picasso, era da exposição do Picasso. O grupo ficou muito intrigado, assim, já no acolhimento, né? As crianças, mais ou menos 7, 8 anos. Aí um menino gritou, olha a mão dele, é igual a do Pedro. Aí eu parei, né? Falei, quem é Pedro? Aí abriu uma clareira no grupo. O Pedro era um moleque pequeno que estava no fundo, empurraram o Pedro para frente. E aí o Pedro veio, meio branco, mudando de cor, assim, encostou na minha mão, com a mão dele que era igual à minha. Menina, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, a mão do moleque é igual à minha. Eu nunca tinha visto ninguém com a mão igual à minha. Foi a primeira vez que eu vi, trabalhando, fazendo lá o processo de mediação. Aí o Pedro chegou e segurou minha mão. Aí a molecada começou a gritar, é o pai dele, não sei o que, eles são do mesmo planeta. Foi maravilhoso, assim. Eu falei, é meu filho, não sei o que, foi toda aquela brincadeira. E eu segurei o choro por 1h20. Né? Porque o que acontecia na minha vida pessoal? Eu, né, abstraí a questão da deficiência, eu nasci com a deficiência, eu não adquiri ela, então eu não sei o que é ser uma pessoa sem deficiência. Eu fui aprendendo a partir do momento que tinha uma segregação na prática de esporte na escola, ou que meu irmão mais velho me zoava, meus primos. Então eu fui aprendendo o que era deficiência a partir da violência dos outros. Né? E então foi o momento que eu percebi o meu corpo. Falou, opa, o meu corpo é diferente do corpo das outras crianças, porque as pessoas me apontavam, falando, você é diferente. Não, mas eu não me sentia diferente, mas as pessoas falavam, você é diferente. E aí isso foi introjetando. Questionava isso com a minha mãe e falou, por que será, né? Desde pequenininho, por que será que nasceu assim e tal? Minha mãe carregava uma culpa porque os médicos falavam para ela que ela tinha tomado uma medicação abortiva, que era chamada talidomida na época. E essa medicação causava uma alteração genética no feto e tudo mais. Ela nunca tomou isso, ela jurava que nunca tinha tomado. Foi uma treta só quando eu nasci, por causa do meu pai, por causa não sei o quê. E aí foi até meus 20 anos quase. Estava com 19 anos, mais ou menos, não, estava com 20 já e alguma coisa nessa época, 22, por aí. Foi quando eu conheci o Pedro, o menino que tinha a mão igual a minha, e ele segurou a minha mão. E a partir disso, a partir dessas características, eu fiquei muito intrigado, falei, não tem mais gente com a mesma mão no mundo, isso não pode ser talidomida. Os médicos falavam que era talidomida, fui fazer tudo de novo a pesquisa, descobri que era uma síndrome, que não era talidomida. Era uma síndrome chamada síndrome de Poland, que não tem nada a ver com medicação e que é aleatório, pode acontecer com qualquer pessoa. É raro, mas pode acontecer com qualquer pessoa. E aí eu falei isso com a minha mãe, com a minha família, e descarregou um peso que minha mãe carregou por 20 e tantos anos, achando que ela tinha sido responsável por isso, né, pela minha deficiência, e que não era. Era uma característica dessa síndrome é que ela é ibérica, o meu pai é espanhol. Então, o meu pai, que culpava a minha mãe, no final é uma síndrome de carga ibérica. Aí, mudou tudo, mudou a relação familiar. Juro por Deus, gente, foi um negócio impressionante. Por que eu estou falando isso? Por causa desse reflexo do que nós somos, do que a gente faz no nosso trabalho. O quanto isso pode impactar você, por ser uma mulher negra, trabalhando, né, com o cinema, o quanto isso pode incentivar outras meninas e como pode ter essa reciprocidade, essa representatividade de fazer alteração em você e fazer alteração nesses públicos, né? Vocês aqui, mulheres, que a maioria mulheres, né, aqui, tá gente? Isso pode fazer bastante diferença, assim, na gente e no trabalho que a gente realiza. Então, foi a partir daí que eu falei, não, parou tudo, Pedro mudou minha vida, vou seguir por esse caminho, vou me especializar. Aí eu fiz especializações em educação inclusiva, em gestão cultural e ainda continuo, a gente não para de estudar, né? A gente continua estudando essas áreas, sempre com esse foco de acessibilidade e vulnerabilidades.
né? A gente sabe que é uma área muito ampla. Aí eu tenho várias intenções, né? As minhas intenções, por exemplo, é seguir mais ou menos esse cronograma. Não sei se a gente vai conseguir exatamente isso, mas a gente vai tentando na medida do possível. De ter essa apresentação, eu vou falar um pouco agora sobre terminologia. Para quem quiser ter acesso a esse material, depois eu vou enviar aqui para o pessoal do CCBB para ver como é possível disponibilizar pela internet. Vai ter mais tranquilidade para acessar todo esse conteúdo. Desde contextualização histórica, modelo médico, modelo social, normas técnicas, desenho universal, alguns casos, linhas guia, né? Uma sugestão de guideline e os debates que devem ser constantes. Eu estou falando um pouco rápido, mas a qualquer momento, gente, fala, pera, quero falar aqui, eu quero compartilhar também uma experiência, eu tenho uma dúvida. Não fique preocupado se as dúvidas parecerem assim bobagens, porque a gente se cobra muito assim, né, em alguns aspectos, de achar que tem que conhecer tudo o tempo todo e que não é uma grande uma bobagem. E a gente deixa de falar porque fica constrangido. Uma coisa que é muito comum, que eu acho interessante trazer para esses debates, são as questões de terminologia, né? Porque a gente fica pensando, como é que eu me refiro a alguns grupos, né, sociais, a algumas pessoas, algumas características. Como eu disse, meu foco aqui são pessoas com deficiência. Então, essas terminologias referente às pessoas com deficiência, né? Então, imagine que cada grupo, né, como apareceu lá, LGBT, né, LGBTQI, pessoas em situação de vulnerabilidade, enfim, tem muitas terminologias que precisam ser mais elucidadas. Então, tem duas colunas aqui, né? Um lado, vermelhinho, apenas pare. Gente, não é legal usar essas terminologias. O outro lado, verdinho, que não dá para ver muito bem, tá aqui, ok, MIG. Né? Tá, tudo bem, a gente pode usar essas terminologias. O que é importante falar desde sempre, assim, desde já. Qualquer dúvida, se referir a pessoas com deficiência. O que não significa que você vai chegar numa pessoa, um amigo, um grupo que você está atendendo, um colega de trabalho, oi, pessoa com deficiência, tudo bom? A gente, né, não precisa. Né? Mas caso venham fazer um texto, jornalista, gente, tenho altas histórias com jornalistas, assim, principalmente quando vão ao museu, uma exposição, aí você fala assim, vamos passar um release, vai com o educador te explica a exposição, aí você fala os termos, o negócio todo, às vezes o jornalista acho que dá uma modificada nesse negócio. E aí vai pra TV e fala lá, pessoa com necessidade especial. Aí você fala, quero morrer. Porque todo mundo tem necessidade especial, não tem? Eu tenho umas necessidades especialíssimas, assim, eu preciso comer doce todo dia. Uma vez por dia eu preciso comer um doce. É uma necessidade especial, cada pessoa tem, né? Ou no cabelo, ou de comer, ou de, enfim, relações, sei lá. Então, elas são importantes, né? Da mesma forma que para o movimento feminista, para o movimento negro, para o movimento LGBT, né? As terminologias também são importantes. Então, é muito legal ter essa atenção. Geralmente, quando falo excepcional, né, ou retardado, né, acontece também, pessoa com deficiência intelectual. Essa é uma característica que assim, é bom a gente respeitar. Louco, quando se refere a pessoas com transtorno mental. Isso também é comum. Mongoloide, pessoas com síndrome de Down. Surdo-mudo. Surdo-mudo, vocês sabem, né? Também, assim, que é uma coisa muito grave você falar para a comunidade surda, né, que eles são surdo-mudos. Né? Apesar do sinal ser esse, né, de surdo, né, que pega aqui na orelha e na boca, não significa que são surdo-mudos. É diferente de fazer o sinal de surdo-mudo, né, mesmo. Porque existe uma deficiência no equipamento auditivo, em raríssimos casos nas cordas vocais, né? Raríssimos. Então eles não são mudos. Muitos dos surdos falam, fazem fono, fazem exercícios de leitura labial e falam, então eles não são mudos, né? E também não são mudos por uma questão da língua de sinais, né? Então a língua de sinais, ela, claro, não é sonora, mas tem essa relação de língua de não ser mudo, né? De não ser invisível. Então, não utilizar essas palavras de vítima, sofre, portador, inválido, incapacitado, paralisado, né? Todas as palavras com peso, com uma carga ruim, assim, negativa. Na dúvida, a pessoa com deficiência. Né? É um negócio interessante de falar.
Tudo bem? Até agora, beleza? Por que esse foco, né? Por que essa atenção às pessoas com deficiência? Aí tem alguns números que eles estão desatualizados, né? Porque não teve uma atualização oficial ainda, válida, da população mundial e de pessoas com deficiência no mundo. Então, em 2010, cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo haviam. Hoje, né, em 2018, são 7,6 bilhões de pessoas. A gente pra caramba. Lá em 2010, era mais ou menos 1 bilhão de pessoas com deficiência, cerca de 15% da população, isso no mundo. Esse foi um material feito, um levantamento feito pelo World Report on Disability, o relatório mundial sobre deficiência, em 2011, né? Então foi entre 2010 e 2011 que ele foi divulgado. E aí pessoas com deficiência adquirida também tem esse número, ou seja, pessoas que nascem sem deficiência, mas por alguma questão de acidente ou de avanço da idade, né, adquiriram alguma característica de deficiência. E aqui no Brasil, em 2010, eram cerca de quase 24% da população do país. Era gente pra caramba, né? 4,6 milhões de pessoas, apesar do censo IBGE ter dado uma aumentadinha ali em alguns números, porque quando a pessoa que fazia avaliação, né, chegava na casa da pessoa, ou né, onde ela estava passando, perguntava, você tem dificuldade para enxergar? Um pouco, moderada, muita. Às vezes a pessoa usa óculos, aí sem óculos não enxerga nada, mas com óculos enxerga. Né? Então isso não se caracteriza como deficiência, porque tem um nível de acuidade visual para ser pessoa com deficiência visual, baixa visão ou cego. E aí muitas pessoas se declaravam com muita dificuldade, e aí entrava como pessoa com deficiência visual. Então esse número ele foi um pouco inflacionado por essa avaliação, mas não tanto. Né? Então, sei lá, se a gente pegar ali por alguns dados, tira uns 9% daquilo, uns 9, 10% daquele número ali, de quase 24%. Ou seja, é muita gente. Agora, vocês veem por aí, em volta de vocês, na família de vocês, no metrô, no transporte público, no trabalho, vocês encontram com pessoas com deficiência? Bastante? Que bom! Então você anda bastante na cidade. Isso é muito bom, porque muitas pessoas às vezes não percebem. Não estou fazendo aqui nenhuma análise de julgamento, não é nada disso. Mas o que acontece é que às vezes as deficiências são imperceptíveis. A gente tem aqui as intérpretes, estão fazendo a língua brasileira de sinais. Um surdo, visivelmente, assim, as características físicas, você não reconhece, você não identifica. Está andando na rua, você não sabe se a pessoa ouve ou não. Né? Se eu tiver no inverno com uma jaqueta até aqui, às vezes também não dá para perceber. A mão no bolso também não percebe. O que geralmente se percebe são pessoas cadeira de rodas, né? Cegos, né, que estão usando a bengala, né? Então, aquele que o cego usa é a bengala, tá? Tem gente que chama de muleta, mas a muleta é para apoiar o corpo e a bengala é para fazer a orientação, guia. Então, boa parte da população com deficiência fica invisibilizada. Saiu. Mas não significa que deixa de estar aí, vivo, tentando levar a sua vida. Só que tem um outro fator também. Será que, como a gente estava falando das mães com filho pequeno, tem dificuldade de ter o uso dos equipamentos culturais, de ir no cinema, etc. Deixa de ir porque sabe que vai ser mal vista, que não tem as condições adequadas ali para ela. A mesma coisa acontece com quem é cego, com quem é surdo, com quem usa cadeira de rodas, com quem tem deficiência intelectual. Sabe que se for, vai gerar um certo incômodo, um constrangimento, e ela não quer ser submetida a isso, a esse constrangimento. Né? Eu, por exemplo, vou ser sincero aqui, gente, não vou em pool party. Não vou em festa na piscina. Quando a galera chama assim, vamos na pool party. Puta, velho. Aí só dá eu de camiseta, porque eu tenho vergonha, assim, de tirar a camiseta eu me sinto meio oprimido, porque a minha deficiência ela vem até aqui, né? Assim, ela pega a parte aqui do tronco, do ombro e tudo mais. Então eu sei que se eu for nesse espaço, eu tenho que ir com um estado de espírito legal, já fui. Tem que ir com um estado de espírito legal, assim, porque as pessoas vão olhar, vão fazer assim, vão fazer umas caretas, e às vezes tem dia que a gente não tá afim disso, né? Então imagina, às vezes as pessoas chegam nesses espaços, um surdo quer trocar ideia com um educador, quer trocar ideia com alguém, aí não rola a comunicação, fica constrangida, a pessoa fica constrangida, todo mundo fica constrangido, aí você fala, eu quero entrar no primeiro buraco que tiver, assim, isso mesmo. Então isso vai sendo reforçado durante a vida toda da pessoa.
né? Estou falando aqui especificamente de pessoas com deficiência. Tem gente que sente mais isso, tem gente que... Não pode falar palavrão. Tem gente que não está nem aí e segue a vida. Estou falando aqui, a experiência que eu dei agora do pool party é da minha visão, tá? Não significa que todas as pessoas com deficiência tenham vergonha de ir numa pool party, mas rolou, né, pool party, ou sinal. Festa na piscina, pronto. A minha irmã, ela tem uma amiga que tem nanismo, né? Nanismo é Uhum. E ela não consegue sair de casa, tipo, pra poder pegar um trem. Como a gente mora na periferia de São Paulo, a gente precisa pegar trem. Normalmente esses trens são muito lotados. E ela tem muita dificuldade para poder pegar trem. E outra dificuldade é o olhar sexual que eles têm sobre pessoas que têm nanismo, as mulheres que têm nanismo principalmente, assim. Então ela meio que já tem medo disso, tanto dessa questão de se locomover por São Paulo não ser adaptado, por São Paulo ter essas dificuldades, enfim, periferia, centro, São Paulo, por essas questões da sexualização dessas mulheres também. Sim. Então é uma discussão e enfim, isso tipo, não se conversa em escola, não se fala em nada, não tem uma inclusão dessas pessoas. Uhum. E aí tem dois aspectos super... Seu nome é, desculpa? Stephanie. Stephanie, tem dois aspectos bem importantes aí que você trouxe. A questão da mulher com deficiência, que a maior parte dessa população com deficiência são mulheres da periferia e são negras. A boa parte dessa população de pessoas com deficiência. Se não são as mulheres com deficiência, são os filhos dessas mulheres negras da periferia que têm algum tipo de deficiência, né? Que são ou menino ou menina. Então é um número bem considerável, sendo que a mulher é sempre a responsável, a grande responsável pela educação, pela ida ao médico, pelos cuidados dessas pessoas, pela estatística. Bom, para essa questão de estatística, não precisa ser uma mulher com deficiência ou uma mulher com filhos com deficiência. A gente sabe, né, pela situação da família, né, das análises de família, que a mulher, né, esse núcleo monoparental, que não tem a participação da figura masculina e tudo mais. Então não deixa de ser diferente também nesses casos, até mais, assim, quando o homem sabe da questão da deficiência, geralmente abandona a mulher. Ou se dedica só ao trabalho e não quer participar dessas relações afetivas e de desenvolvimento cognitivo ou físico, visual, seja lá qual for. E tem esse outro aspecto que é da sexualização, em geral da mulher, mas é especificamente dessa objetificação da mulher com deficiência, né, do objeto sexual da mulher com deficiência. Que aí pode ser do nanismo, pode ser da mulher cega, né, da mulher surda também, enfim. A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa falar mais sobre isso nas escolas e nas famílias, né, porque é um debate que se tem sobre a questão da sexualidade. Eu até coloco, acho que nessa apresentação, tem outras apresentações que eu tenho que eu coloco um pouco sobre a questão da sexualidade da pessoa com deficiência. É um negócio à parte, né? Porque acho que pessoas com deficiência não desenvolvem sexualidade, né? Principalmente deficiência intelectual, né? É um tabu, assim, falar sobre isso, né? As mulheres com nanismo, enfim. E aí tratam como anjinho, né, como aquela pessoa que tá ali, um boneco, né? E isso precisa ser debatido na família, debatido na escola, né, e nos equipamentos de saúde, né, também. Isso precisa estar em todos os lugares. Então, a cidade, fisicamente, né, para pessoas de baixa estatura, ou às vezes até para mim, assim, que eu sou mais alto. Então, no metrô, por exemplo, eu tenho que abaixar para entrar, porque eu bato a cabeça na porta e nos ferros que tem nele. Contrário, claro, dela, que não vai alcançar esses ferros. Então, que tipo de soluções a gente pode propor para isso, né? Para a mobilidade urbana, porque quando a gente fala de acessibilidade, outro aspecto extremamente importante é a mobilidade urbana, é o direito à cidade. Essas cidades, elas são para quem, né? Falo as cidades, que não é só a cidade de São Paulo, cidades no mundo inteiro, que a gente tem uma imaginação de que na Europa é melhor. Eu trouxe fotos aqui da Europa. Não sei aonde é melhor. No Japão pode ser um pouco melhor, mas nos lugares não. Então, são diversas coisas que estão em torno aí, por exemplo, dessa sua amiga, né? Dessa sua conhecida, que é uma mulher com nanismo e que tem a questão da sexualidade, do direito à cidade, do direito ao trabalho, educação, blá, 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 blá. Meu, é muita coisa, né? São muitos aspectos. E aí ela podia ser lésbica também, que esse tem um outro motivo, né? Ela ser uma pessoa com nanismo
lésbica, negra, da periferia. E eu conheço pessoas assim. Tem um histórico, né, o porquê essas relações sociais com a pessoa com deficiência. O histórico é imenso, gente. Então, reforço aqui, para olhar para isso com mais calma, a gente vai deixar, de alguma forma, disponibilizar esse conteúdo para olhar com mais calma e trazer algumas referências. Mas o que a gente entende como deficiência hoje é uma construção social de diversos períodos. O que eu trago nessa apresentação é um panorama da pessoa com deficiência no Ocidente. Eu não estou falando do Ocidente dessa divisão geográfica do mundo desse lado para cá, né? Estou falando das culturas ocidentais. Então, isso vai desde registros históricos, né, que tem sobre isso, de sociedades pré-históricas, né, que eram nômades, que tinham abandono das pessoas que adquiriam alguma deficiência ou nasciam com ela, já eram exterminados, e vai para um pouco mais para frente para a questão da segregação, na questão da organização das cidades e estados gregas e outras civilizações, na busca da perfeição estética, né, do ideal do corpo. Existiu um grande genocídio, né, dessas sociedades, das cidades-estados gregas, né, e outras civilizações, de crianças com deficiência congênita e pessoas doentes ou mutilados de guerra, de conflitos e tal. Então eram jogados do aprisco, né, de um abismo, ofertado aos deuses, e aí diversos deuses, né, e mitos como Hefestos ou Tripótlemo, Hefestos, que é Vulcano, que é representado aqui no prédio do CCBB, né, tem uma alegoria, uma representação de Vulcano aqui. Vulcano nasce com uma deficiência, ele é filho de Zeus e Hera, e ele é lançado do alto do Olimpo e cai numa ilha de Lesbos, porque ele tinha nascido com essa deficiência, então Zeus lançou ele lá do alto e falou, opa, aqui não fica. Ele caiu lá, enfim, na mitologia toda, ele foi educado pelas mulheres que viviam nessa ilha. É uma ilha de metalurgia, né, de desenvolvimento de metalurgia, uma ilha vulcânica. E aí, para se vingar, ele faz um trono e manda para a mãe de volta, manda para a mãe como presente. Isso assim, estou resumindo super a história. Aí ele manda para a mãe esse trono, quando a mãe senta nesse trono, ela fica presa. E ela só é libertada quando Zeus pede para que ele volte ao Olimpo e para que pedir o perdão e ele conviver de novo dentro dessa sociedade, ter a sua representatividade e tudo mais. Então foi uma historinha de vingança, assim, ótima, de pessoas com deficiência. Então, mas a maior parte era aniquilada mesmo. Então vai desde dessa parte até Platão, Hipócrates, Aristóteles, que reforçam nesses textos, nesses discursos, a exclusão e o extermínio de pessoas com deficiência. Então, na literatura, isso aparece com muita frequência, né? Essas pessoas serem monstruosas, elas atrapalharam o desenvolvimento social, delas carregarem espíritos sinistros, obsessores, etc., que eu gosto muito de uma parte aqui. Na Bíblia tem várias coisas que são ótimas, mas aí tem de Martinho Lutero a João Calvino, essa parte aqui. De Lutero, pessoas com deficiência intelectual e transtornos mentais eram vistas, né, pelas... não mais, tá, gente? A religião continua, é lógico, mas não mais é visto assim. Tem toda uma questão de reflexo do seu tempo, né? As culturas, as sociedades são reflexos do seu próprio tempo. Então eram vistos como, essas pessoas com deficiência intelectual e transtornos mentais, eram vistos como repletos de Satanás. Muito bom. Aconselhava-se o afogamento de pessoas com deficiência, que eram julgadas como massa de carne sem alma, controladas por fadas, maus espíritos, bruxas e duendes. Que coisa maravilhosa, gente. Eu acho, assim, de fadas, bruxas, duendes, lindo, só que não. Só que não. Eu posso rapidinho. É que eu acho que ainda hoje, pessoa que tem, por exemplo, esquizofrenia ainda é considerada pessoa que tem Satanás, etc. Que vive sob má influência, né? Eu tenho um primo que tem esquizofrenia, gente, eu sempre tenho um exemplo cadáver. Eu sempre tenho um exemplo cadáver. Que, assim, tipo, minha família é religiosa neopentecostal. Então, assim, para eles, o problema do Jonathan é que ele tem algum espírito maligno que ronda com a alma dele. Por isso que, enfim, ele tem esse tipo de transtorno. Mesmo sabendo que ele toma remédio controlado e passa na psiquiatra, ainda tem essa questão. Esses depoimentos, eles são ótimos. Assim, isso... A gente
vê que a gente não está sozinho nesses debates, nessas questões. Na sua família não é o único caso, né? Tá aí o histórico, né? A importância desse histórico é para trazer o porquê existe essa interpretação ainda hoje dessas situações, independente da religião. A sua neopentecostal, mas isso acontece na católica, isso acontece no espírita, isso acontece no judaísmo, né? São valores que foram concebidos em diversos tempos e que foram sendo reforçados, alguns foram dissolvidos, né? Mas outros foram reforçados. Eu acho que isso vem muito também das pessoas querendo culpar alguém, né? Eu tenho uma prima surda, e aí por muito, ela não nasceu surda, ela teve meningite com 2 anos e ficou surda, e aí era muito do sofrimento da minha avó, tipo, por que a gente não rezou o suficiente, Deus tá culpando a gente, sabe? Muito querer achar alguma culpa do mundo pra tudo, né? Responsabilizar alguém, ou alguma entidade, uma força maior, ou por algum ato que a família tenha feito no passado, ou uma outra reencarnação dessa pessoa. Existem diversas interpretações. Para mim já falaram isso, que eu fiz muita maldade com essa mão em outra vida. E é por isso que eu nasci com essa. Eu debocho da situação, né? Mas eu sei que tem gente que leva isso a sério, mas eu debocho. Mas são fé, são crenças, e assim, claro que toda crença, toda fé, toda religião, ela deve ser respeitada, mas não para apontar para o outro e falar, você é inferior, você cometeu um erro, você e sua família estão marcados pelo sinal da besta, né? Isso cria um estigma que não se dissolve. Na minha mãe, na minha família, esse estigma, ele ainda é forte, apesar dela saber que ela não foi responsável pela minha deficiência, né? E quando ela soube, quando eu tinha 20 e poucos anos, ela aliviou mais ainda, que ela se culpava muito por isso, né? Pelo processo que ela sofreu de construção social ali do meu pai, da família do meu pai. Foi um negócio estranho. Então, imagina, nessa questão, minha família não é religiosa. E ainda assim elas trouxeram esses valores que eram reproduzidos em diversas esferas religiosas. Porque a gente tem uma construção judaico-cristã, que está aí, né, o negócio tudo acontece, porque por isso que eu falei aqui de um histórico numa perspectiva ocidental da deficiência, né? Porque se a gente pegar outras sociedades, né, mais num esquema oriente, assim, sei lá, até mesmo um período védico, né, onde hoje é a Índia, né, as populações de onde hoje é a Índia. Existia uma outra relação da deficiência ali, como entidades divinas, como oráculos, quando nascia um cego, principalmente, como oráculos que tinham conexão com o divino, né, ou surdos que tinham uma percepção de campo visual, e aí tinham planos de conexão com o... Estou achando uma outra palavra não religiosa para isso, mas para o místico, não sei, né? Para essas questões místicas. Os transtornos mentais, né, como esquizofrenia, né, e outras características, imediatamente, assim, a família pode não acreditar em nada, ser agnóstico, ateu, ser qualquer coisa. Vai levar num centro, vai benzer, vai fazer uma oração. Eu conheço muitas pessoas que passaram por isso, né? Então, assim, existe um apelo, né, para esse tipo de situação, de esquizofrenia, principalmente. A história é longa e eu aposto assim que muitas pessoas têm relatos sobre isso, né? E a mesma coisa acontece com LGBT. Aí tem uns... Nossa, vamos sentar, mentira. Vamos tomar um café. Assim, a minha questão da deficiência, né, ela veio primeiro, claro, no reconhecimento do meu corpo e identidade. Conforme eu fui crescendo, hormônio, não sei o quê, aí eu via que não era muito comum, assim, falar assim, que é porque eu tenho a mão assim e tal, né? E eu via que meu pensamento também não era, assim, igual dos outros meninos, que aí eu achava um porre ficar com eles, eu queria ficar com as meninas. Aí depois eu via que eu achava os meninos interessantes, aí eu descobri que era gay. Eu me reconheci, assim. Aí veio essa outra questão da identidade também. Falei, porra, e aí agora, eu gay com deficiência, e minha mãe, eu falei logo de cara pra ela. Aí minha mãe falou assim, menino, mas você já tem deficiência, ainda é gay? Aí o negócio vai virando uma bola, assim, da situação. E aí vem o outro estigma, que também LGBTQI+, também carrega essa coisa do espírito, que é uma alma de mulher que nasceu no corpo de homem. Então eu era uma mulher muito sinistra, gente, que fez muita coisa estranha com essa mão. Resumindo, a vida é assim.
Então tem muitas histórias, mas tem coisa muito interessante ali. Por exemplo, lá para 1620, na Espanha, o Juan Pablo Bonet, ele tem uma pesquisa sobre deficiência auditiva, porque tinham métodos brutais para pessoas que não ouviam, né? Para os surdos. Ele desenvolve um dos primeiros alfabetos da língua de sinais, lá na Espanha. Aí essa imagem aqui são algumas posições das mãos, formando a datilologia e o alfabeto, né, dessa língua do Juan Pablo. Não era só coisa ruim, né, gente? Tudo bem, foi mais ali para 1600 e alguma coisa, então até 1600 e alguma coisa pode ser muita coisa ruim que aconteceu. E assim segue o negócio. Mas aí segue, gente, até as guerras, né? Sabe que as instituições assistencialistas, elas foram criadas por ordens religiosas e nos pós-guerras, de associações de assistências mútuas, né, de socorros e etc., e de feridos de guerra, e de pessoas com deficiência. Então, por exemplo, a ACD foi em 52, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação em 54, a APAI em 55. É bem recente, né? Se a gente parar para pensar assim, são movimentos assistencialistas extremamente recentes. Mas no mundo, essa questão da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, né, que cria essa pasta um pouco mais para frente, não ainda na década de 40, 45, mas um pouco mais para frente vai criar uma pasta de pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência também, quando os olhares começam a ser mais direcionados para a situação de inclusão e respeito à pessoa com deficiência. Essa palavra inclusão, a gente vai tentar falar um pouco melhor sobre ela um pouco mais para frente. Por que a gente precisa falar de inclusão ainda, né? Se a gente vive em sociedade, gente, essa palavra inclusão, ela não deveria existir, porque a gente fala inclusão, se pressupõe que existem pessoas excluídas. Então, isso não é uma vida em sociedade, né? Essa vida fica segregando os outros. Não sei se vocês sabem, mas também na Segunda Guerra Mundial, onde tiveram os testes mais brutais assim, contra as pessoas com deficiência, principalmente com os transtornos mentais. E, bizarramente, muitos avanços da ciência nesse sentido surgiram a partir de estudos desgraçados que foram feitos nessa época. Então, ali tem uma foto, não sei, acho que a intérprete está um pouquinho na frente, mas não tá, acho que não está não, né? Está de boa. Tá bem? Pronto. Obrigado. Essa foto são alguns prisioneiros da Segunda Guerra Mundial, são prisioneiros com deficiência intelectual e transtornos. E eles usavam esse triângulo preto de ponta cabeça. E algumas versões, né, na identificação, esse triângulo preto também identificava em alguns grupos lésbicas, né, também. Ele também aparecia com triângulo preto. Mas isso foi bem brutal. E segue o negócio, gente. Quem quiser consultar, porque como a gente tem um tempo restrito, acho que teria um dia que daria para falar só sobre o histórico da pessoa com deficiência, com muitas imagens e vídeos incríveis. Mas é só para ilustrar que esse é um processo que vem desde a existência da humanidade e até as atrocidades de guerras e como isso, as questões de religião e como isso vai se somando ao pensamento que a gente tem hoje sobre essa segregação, sobre as vulnerabilidades. Isso vale para todos os grupos sociais. Claro que o foco aqui é pessoa com deficiência. Então é a partir da década de 80, né, em 81 é que se denomina o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, e aí o foco da ONU, das Nações Unidas, é direcionado para a criação de incentivos de educação, de atendimento à saúde, de lazer, etc., de pessoas com deficiência. Então levou um tempinho até entrar na Organização Internacional do Trabalho e outras instituições que foram sendo criadas depois dessas convenções a partir da ONU, né? Isso no Brasil e no mundo. Então, só para a gente avançar aqui também essa parte, a deficiência, ela faz parte da condição humana. Quase todas as pessoas terão uma deficiência temporária ou permanente em algum momento de suas vidas. E aqueles que sobreviverem ao envelhecimento enfrentarão dificuldades cada vez maiores com a funcionalidade de seus corpos. Isso é um fato. E vamos falar um pouco rapidamente sobre essas classificações de quais são as deficiências, porque tem muita gente que pensa assim, surdo é deficiência física. Não é física, né? Porque é um negócio aqui que dá, né, na orelha que é físico, então é física. Não é bem assim. Existe uma divisão
Essa divisão é feita pela CID, né, o Código Internacional de Doença, CID-CIF, pelo modelo médico. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa história de modelo médico e depois modelo social também. Então, os tipos de deficiência são física, intelectual, auditiva, visual, surdo-cegueira, que é bem específica, e deficiência múltipla. Né? Então, essas são as categorias. Falou, peraí, surdo-cegueira, né? Mas aí não é auditivo? Não. Não é visual? Não. Existe uma comunicação muito específica para surdos cegos, que é o tadoma, ou libras tátil, ou braille tátil, e a comunicação sináptica. Tá dando um tape ali pro negócio. E isso identifica, então, como grupo, né? Porque nós nos constituímos enquanto grupos, enquanto sujeitos, enquanto sociedades, a partir também da nossa língua. Né? Por isso a língua brasileira de sinais é muito importante, por isso essa língua para surdos cegos também é importante e que coloca as pessoas com essas características numa outra categoria, segundo o modelo médico, tá? A gente que trabalha com educação, com filme, com arte, entretenimento, cultura, isso aqui, a gente não se baseia no modelo médico, mas é muito importante ter o conhecimento dele. Né? E aí esse modelo tem essas características mentais, neuromusculares, né, de diferença, né, de diferenças mentais, neuromusculares, de aptidões sensoriais, aptidões de comunicação, comportamento emocional e social. Aí, como eu falei, a CIF e a CID, né, que é essa classificação do modelo médico, essa fotografia, né, de uma mulher numa cadeira de rodas, usando óculos e máscara submersa, né, numa água azul, faz parte de uma performance chamada Underwater Wheelchair, que é cadeira de rodas submarina. Cadeira de rodas submarina, de uma artista chamada Sue Austin. Faz parte de um festival de Londres lá, que é bem interessante. E aí você olha tudo isso, né, esse monte, essa coluna aqui de texto, né, falando de pessoas que diferem, né, nas características mentais, de aptidão, comportamento, fala muito sobre a limitação, né, da pessoa, né, no modelo médico, quando chega lá um laudo na escola, fala assim, seu filho tem deficiência, ele tem direito à prioridade na escola, e aí a mãe leva o laudo médico com tudo isso escrito, um monte de números, CID, CIF, falando que a criança tem prioridade ali porque ela tem deficiência intelectual, é cega, seja lá o que for. E aí os professores nem deveriam ter acesso a isso, né, gente? Porque tem lá o administrador da escola que recebe e passa, mas às vezes professores dão muita atenção para isso, para esse modelo médico, e deixa de sentir o outro, de sentir a criança. Então, o modelo médico é importante, sim, para a garantia de direito e acesso, como o bilhete único, né, o transporte gratuito, bilhete único especial. O bilhete único ele pode ser especial, tá? É a única coisa, a pessoa não. Mas o bilhete é especial. O transporte gratuito, a carteira de motorista, benefícios, salários para deficiências mais severas, são direitos importantíssimos do modelo médico. Mas na educação, na arte, na mediação, no entretenimento, no lazer, no esporte, a gente tem uma outra questão, que a gente não precisa se apegar nada a isso. A gente tem uma questão que é o modelo social da deficiência, que é desenvolvido por pessoas com deficiência para identificar a discriminação e agir. Questionar a visão de deficiência como um problema. Então isso que eu tenho, minha mão, ela não é um problema. Ela tem características que me permitiram me desenvolver enquanto sujeito na sociedade e me direcionou nessa perspectiva de trabalho, na perspectiva de relação com os outros e tudo mais. Então, eu não deixo de me relacionar com os outros por causa da minha mão, a não ser na pool party. Mas acho que não. E aí o modelo social, ele define a deficiência como uma construção social, né, claro. A deficiência é gerada por barreiras físicas, organizacionais e comportamentais, e não é a própria pessoa que é essa barreira. Identifica e propõe as soluções delas e se afasta do modelo médico. Essa foto é de um artista, um bailarino e coreógrafo chamado Marcos Abranches, ele é brasileiro. Não sei se vocês já viram algum espetáculo dele, incrível. Essa foto é do Corpo sobre Tela, que é uma das performances dele. Ele é um bailarino premiado aqui no Brasil e fora também. Ele nasceu com paralisia cerebral,
então ele tem um comprometimento de marcha, de movimentos e tal, mas ele usa essa característica dele como um elemento artístico, como uma forma de mediar, como uma desconstrução do movimento e do corpo nas performances que ele faz. E então tem um monte de gente de balé, de bailarinos contemporâneos que fazem aula com ele para ter esse movimento, a desconstrução e esse compartilhamento desse corpo dele, né? Que nosso corpo ele é um corpo político, né? Corpo de todos nós, né? O nosso corpo ele é também a forma como a gente se posiciona, algumas escolhas, algumas decisões, e ele comunica, mesmo sem a gente falar algumas coisas. Então, no caso aí da pessoa com deficiência, né, no caso do Marcos, ele usa explicitamente esse corpo. E aqui, acho que dá para baixar um pouquinho a luz. É um vídeo que não tem fala, ele só tem uma música. Apaga mais, cara. De uma artista da Sue Austin, que apareceu agora há pouco. Pronto. Vou mostrar só um pedacinho. Depois dá para ver mais completo, né, esse vídeo no YouTube. Só digitar o nome dela, Sue Austin, Underwater, alguma coisa, wheelchair, é isso? Esqueci o nome. Cadeira de roda submarina. Vai ter acesso aí à apresentação, dá para pegar esse link. Essa performance dela, ela foi criada num festival chamado Unlimited, é um festival realizado em Londres, ele começou a ser realizado a partir das Paralimpíadas de Londres, e aí mobilizou a grande massa artística do Reino Unido e de artistas com deficiência de outros lugares do mundo a se inscreverem nesse festival em diversas linguagens artísticas. Sue Austin é uma performer, né, que participou desse festival e participa ainda. E ela foi muito vista, assim, muito aclamada. Ela é criada por ela, então ela, mulher que usa cadeira de rodas, ela faz essa performance incrível que eu acho que não precisa ser explicada. E o que é essa questão do modelo social da deficiência, né? Como estava ali nos outros textos, é a partir dessas potencialidades, né? Então dessa criatividade. Aqui tem outras pessoas, são todos brasileiros, brasileiras, são pessoas que desenvolvem um trabalho bem legal também como digital influencers, né? A gente é uma palavra que está na moda, está uma tendência, esse negócio de YouTube, Instagram e tal. Então, é uma galera que produz conteúdo para mídias sociais, para Instagram ou YouTube, voltada aos temas, ao cotidiano de uma pessoa com deficiência. E que muitas vezes esse conteúdo nem fala sobre a deficiência, mas fala sobre uma experiência tal que essa pessoa teve. E todos nós temos experiências a partir do corpo que a gente tem, das nossas interpretações, e eles contam um pouco sobre isso. O simples fato de ter, né, alguma dessas características, se eu tivesse na época, gente, YouTube, na década de 80 não tinha. Nem Facebook, porque ia mudar muito, né, esse nosso desenvolvimento. Se a gente encontrar pessoas como a gente, propor ali debates, diálogos, reflexões, é o que eles fazem. A Mariana Torquato, que ela nasceu sem, né, um dos braços, ela é fotógrafa e dá várias dicas de moda, maquiagem e assim vai, e atividades culturais. A Leandrinha Duarte também é uma artista performer trans,
com deficiência, né? E ela luta bastante pelos direitos LGBTQI, não só pela questão da deficiência, mas pelos direitos LGBT também. Então, isso, de ter essa representatividade LGBT que é extremamente importante, né, para grupos de pessoas com deficiência. O Léo Vitruvino também, ele é surdo, também tem um foco LGBT bem interessante. E a Isa Meirelles, que é pessoa com deficiência visual. E o trabalho dela é voltado também à moda e à construção de comunicação acessível. Ela é jornalista. Ela tem um trabalho legal assim, no jornalismo, mais voltado à moda. Né? São algumas referências, gente, mas só algumas, porque aí que tem uma listinha de pessoas fantásticas que estão no YouTube, de pessoas com deficiência, como, por exemplo, a Kitana Dreams. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Peraí, cadê o laser point aqui? É essa daqui? Tá aqui, ó. Kitana Dreams. Ela é uma drag do Rio, surda. E ela ensina todo o Pajubá em Libras. Uma coisa maravilhosa, queria trazer ela para São Paulo e não consegui ainda, mas acho que ano que vem eu consigo. Para a gente fazer uma oficina de Pajubá em língua brasileira de sinais e fazer um Vogue, um ball de Vogue assim com a galera surda, que eu acho que seria bem interessante. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que existe sim representatividade, existe gente produzindo conteúdo cultural, conteúdo de cunho pessoal mesmo, de interesse pessoal, e que é muito potente. E a gente que trabalha com educação, cultura, tal, como gestores culturais também, a gente pode e deve ter essa escuta, né, de ter essa percepção e de trazer essa pessoa para perto das ações que a gente realiza. E aprender com essa galera, gente, porque é um trabalho lindo que eles fazem. Só que eles não são, assim, não são só os digital influencers, não são só o pessoal que trabalha com as mídias sociais de hoje, isso não começou agora. Tem uma galera já com deficiência, essa é uma lista aqui de diversas décadas e períodos aí da sociedade que vai desde Leonardo da Vinci, que segundo estudos identificam ele como pessoa com dislexia, né? Ele tinha dislexia e escrevia, a questão dos códex, né, do Leonardo da Vinci, escrever ao contrário, não era porque ele estava criando um código ali, né, para ninguém saber o que ele estava escrevendo, mas pode ser também por uma característica de dislexia, o que levantaram muita suspeita sobre ele, né, talvez tenha se protegido pela questão de originalidade e de não decodificarem o que ele estava escrevendo, né, aí ficou ok, mas porque se fosse identificado como dislexia, claro que na época não tinha esse nome, ele poderia ser perseguido, né, também, como uma língua, né, um jeito meio demoníaco de se comunicar. E aí tem várias outras pessoas. Por exemplo, o Fernando Alonso, que eu coloquei aqui também, que ele saiu da Fórmula 1 agora, né, que ele agora é ex-corredor de Fórmula 1. Ele tem a mesma deficiência que eu. Vocês já viram ele falar sobre isso? Não, ele não fala sobre isso. E aí várias associações de síndrome de Poland já escreveram para ele, falam, mano, fala da gente, representa, né, porque você tem um alcance muito grande, é importante falar sobre isso, mas também não fala. Mas ele tem síndrome de Poland, só que é um pouquinho mais, é diferente da minha. É a mesma característica, só que tem gente que compromete mais, tem gente que compromete menos, a dele é um pouco menos. E assim vai, gente. Então, muita gente aqui, Laís Souza, tem esse Nali de Marco aqui, que é um modelo surdo, Frida Kahlo, né, como vocês sabem da história dela também, Stephen Hawking, Agatha Christie, que também é dislexia, Walt Disney. É gente pra caramba. Bastante gente. Bastante. Então, a partir dessas potencialidades, né, o modelo social ele permite que pessoas com deficiência discutam sua situação em termos de direitos humanos e igualdade, e não segundo o modelo médico, assistencial, baseado em cuidados e bem-estar. Então fica essa coisa assim, tipo assim, vamos fazer uma atividade, colocar as criancinhas com deficiência intelectual aqui, que vai ser, joia. Por exemplo, não sei se eu posso falar, mas tem alguns programas de TV que arrecadam fundos, né, para instituições de apoio a pessoas com deficiência, que são programas que são importantes por arrecadarem os fundos, mas usa essa figura da pessoa com deficiência como um coitadinho, como uma pessoa que precisa ali, gente, de um apoio. Olha que meio freak show, assim, acontece, né? Aquele circo dos horrores. E aí isso é silencioso, mas é uma violência silenciosa, sabe? De colocar como, coitado, colocar aquela música dramática no fundo para emocionar e fazer as pessoas chorarem porque é uma pessoa com paralisia cerebral,
sabe? Colocar esse peso assim nas pessoas com deficiência. Então não é isso, né? Não é o assistencialista, não é promover a caridade. Claro que tem pessoas que precisam, fundos precisam ser arrecadados, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tirando o foco da limitação, então a primeira definição da Union of Physically Impairment Against Segregation, né, que é uma instituição, né, de estudo de pessoa com deficiência e segregação, da década de 70, né, 1976. Então esse termo, modelo social da deficiência, surge em 76. Olha o negócio como tá. Já é antigo, só que ainda não desenrolou muito, né? E se vocês quiserem uma referência, uma fonte bem legal para consulta desse material, eu posso deixar também, né, em cópia e disponibilizar um material promovido pelo British Council, né, pelo Conselho Britânico, pelo um festival aqui que foi realizado no Brasil em vários lugares do mundo, chamado Transform, que é o Unlimited, o Arte Sem Limites, que eu falei agora há pouco, que a Sue Austin participou, né, como artista lá na cadeira de rodas. Eles têm um material teórico assim que é bem legal sobre isso também. E o negócio vai longe. O que eu pretendo fazer agora, se vocês me permitirem? Eu vou dar uma acelerada por essas questões de acessibilidade e normas técnicas, que também são super importantes, só para a gente fazer um en passant assim, em geral. Como, por exemplo, a BNT, a NBR 9050. Quem já teve uma aproximação aqui com a arquitetura, talvez já tenha ouvido falar sobre a BNT 9050. Ela é o que rege as normas de segurança, normas arquitetônicas. Prédios como esse aqui do CCBB atendem esses requisitos da BNT 9050. Então, rampas de acesso, elevadores, corrimão, tudo esquema de segurança. Mas só isso é importante? Não, a gente precisa fazer mais coisas. Tem um outro negócio chamado que está dentro da BNT 9050 de alguma forma, mas também roda aí pelo mundo em diversas normas técnicas mundiais, que é o desenho universal, né? Que isso da década de 90, ali 97, juntou arquiteto, design de produtos, engenheiros, pesquisador, tal, uma galera da Universidade Estadual da Carolina do Norte. E aí desenvolveram pesquisas baseadas nessas normas técnicas também de usabilidade do desenho universal desses espaços físicos, né? Mas que a gente consegue transportar para as nossas práticas de alguma forma, né? Para a construção de um site, para a construção de uma atividade, né, com um grupo de crianças ou de adultos, enfim, seja lá qual for. Então, o desenho universal ele tem 7 princípios. O primeiro é esse uso equitativo. Então, significa que o design pode ser usado por pessoas com diferentes graus de habilidade, ou seja, desde uma criança pequenininha a um adulto, uma pessoa com nanismo, uma pessoa alta como eu, uma pessoa com a mão assim, uma pessoa com a mão assim, e assim vai. Tive uma experiência, vou contar outro negócio agora. Por exemplo, que vale aqui para o uso equitativo. Não sei se vocês já viram, mas tem uma empresa que oferece bicicletas e patinetes pela cidade agora, aqui em São Paulo. E eu fui todo empolgadão, baixei o aplicativo, falei, legal, vou andar de patinete. Aí eu peguei o patinete é baixo. Aí eu já andei assim no patinete, parecia aquele urso dos Globetrotters, sabe? Vem. E eu muito empolgado fui, pô, o urso dos Globetrotters na Faria Lima. E aí eu, da hora, legal, né? Eu tava achando mais divertido. E pra frear? O freio era na mão esquerda. E eu não tinha visto, e o acelerador era na direita. Aí eu acelerando, eu falei, meu Deus, o freio nesse... E eu não conseguia, eu soltava, o guidão ficava frouxo, porque eu ia soltar e apertar aqui a alavanca. Eu não consegui frear, porque o meu dedão é curtinho, ele não tem uma falange. E aí o dedo não chegava no freio, gente, de jeito nenhum. Aquele negócio começou a tremer. Pensei que ia morrer, foi semana passada. Parou, o negócio parou porque eu fui pondo o pé no chão, assim, fui quicando no chão e parou. Mas olha, esse é um exemplo, por exemplo, do uso equitativo. Porque a caramba do freio tinha que ser aqui nessa mão. Sei lá, às vezes, eu já usei em outros lugares esse patinete, outros lugares do mundo, e tem alguns que o acelerador e freio é o mesmo dedo. E tem dos dois lados, acelerador e freio. Por isso que eu fui empolgadão achando que era, universal, né, patinete. Não acelerava. Mas foi erro meu também de não ter visto isso antes, né? Então, só que isso poderia ser aplicado nesses patinetes. E aí tem outros exemplos, né? Como portas com sensores que abrem automaticamente. Olha que coisa maravilhosa. Quem não gosta? Isso é ótimo para cadeira de roda. É ótimo para quem está carregando sacola, criança, né? Então, para qualquer pessoa,
as portas automáticas, elas não foram feitas só para pessoa cadeira de rodas. Foi feito, tem um modo seguro, né, para criança pequena também poder passar ali. E seria lindo se estivesse nos banheiros, né? Porque quem tem nojo de colocar a mão na maçaneta? Eu. E aí eu queria muito chegar perto da porta, a porta abrir, e não precisar tocar, gente, porque eu vou falar uma coisa que tem gente que não lava a mão, né? Sabe? Aí outros exemplos, assentos adaptáveis em áreas como arenas esportivas e teatros, rebaixamento completo da via, favorecendo a mesma condição de travessia a todos os pedestres, e não ser só, sabe, uma rampinha bem tosca que tem uma valeta ainda, e a pessoa tem que ir para aquela região para atravessar a rua, uma parte pequena da faixa. A Avenida Paulista é um pouco assim, reparem, as rampas, tem rampa para atravessar a rua e tudo mais, mas às vezes as rampas são super inclinadas, meio tortas, ou tem uma valeta muito grande, e é só numa parte muito específica. Várias cidades do mundo estão fazendo algumas reformas, como Londres, por exemplo. Estou falando de Londres porque eu passei por lá recentemente e eu vi quanto mudou, assim, de uma parte da cidade. Eles estão colocando calçada e rua em vários pontos no mesmo nível. Claro que é um país rico, desenvolvido, que está gentrificando o centro de Londres ali, né? Assim, então, mas eles estão nivelando isso. Mas tem um exemplo interessante. No Japão isso acontece também. Muitos lugares de Tóquio, Osaka e outras cidades maiores, é todo nivelado, né? A calçada e tudo mais. E isso vale para equipamentos de autoatendimento, como caixas eletrônicos, né? Caixa de estacionamento, de estacionamento, né? Carro ou caixa de supermercado. Aí outro princípio, o segundo, a flexibilidade no uso, o design que acomoda uma ampla gama de preferências e habilidades individuais. Tesoura, quem é canhoto ou destro aqui? Tem canhotos e destros? Quem é destro? Vige, todo mundo, você também? Não, você é canhota? Só você. Então, você já teve dificuldades com tesoura? Porque é uma coisa que a gente não pensa, né? Assim, você fala assim, beleza, tesoura, gente. Não, mas aí a criança ela briga ali com a criança. Estou falando da criança porque é o exemplo clássico, na aula de artes. O professor vai esculhamba a criança que ela não está cortando direito o papel lá para fazer a festa junina. E aí a criança precisava usar outra mão e não tem tesoura para outra mão, né? Então ela tem mais dificuldade de cortar. Isso é uma característica. Aí tem outros exemplos, como o caixa eletrônico com feedback visual, tátil, auditivo, abertura para cartão afunilada e descanso para as mãos. Sabe que é aquela entradinha do cartão que é meio assim? Você põe o cartão, não é só uma faixa reta que não te permite, é um afunilado que mesmo que você trema um pouco, aí vai, o cartão encaixa, né? Então isso é importante. Mas se bem que agora é só com o dedo também, então vai. O terceiro, o uso simples e intuitivo. Então um design fácil de entender, independente da experiência, conhecimento, habilidades linguísticas ou nível de concentração do usuário. Como, por exemplo, uma esteira ou escada rolante em um espaço público. O negócio está lá, dá para entender. Um manual de instruções com desenhos ao invés de textos. Quem gosta de manual de instrução? Quem brincou de Lego? Não, sabe o manual da Lego? O Lego tem esse princípio do desenho universal, ó, já há décadas. O manual Lego, nerd falando, que eu gosto desses brinquedos, não tem nada escrito, no máximo tem número para saber qual que é a sequência. E o resto é só imagens mostrando como que é. Algumas empresas de móveis também fazem isso, assim, elas colocam um manual, só os desenhinhos, o esquema para montar. Ai, que delícia, gente, isso é maravilhoso, tinha que existir mais. O quarto princípio, informações de fácil percepção, o design comunica a informação de forma efetiva, independentemente das condições do ambiente ou das habilidades do usuário. Aí, como por exemplo, dicas e instruções táteis, visuais e auditivas em um termostato. Poxa, mas quem vai usar um termostato? Enfim, liberdade, porque se a pessoa quiser usar um termostato, tem essas informações ali nele também. Sinalização redundante em aeroportos, estações de trem e metrô. Por exemplo, comunicação por voz e visual. Eu sei que isso é um pouco complicado em muitos casos, por causa da quantidade de ruídos sonoros, né? Mas estação do metrô, por exemplo, os trens do metrô, eles falam a estação que está, né? Tem a sinalização toda das estações. Então, de novo, o exemplo do transporte público, onde a gente vê muito acessibilidade, aqui em São Paulo, né? Vamos ser bem específicos, que em outros lugares nem sempre é assim. Ou no Japão é assim, eles falam muito também, né? Os trens do Japão fala estação, tem musiquinha diferente para cada estação, tem tudo, assim, cada horário, eles falam horário, fala tudo. O tempo todo, é muita informação sonora, né? Vai acontecendo.
Quinto princípio, tolerância ao erro. O projeto deve minimizar os perigos e as consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais. Como, por exemplo, a chave do carro que pode ser facilmente inserida na fechadura em ambas as posições, tanto faz o lado. Tem umas chaves de casa assim agora, que não é a Tetra, é um outro modelo, que você pode colocá-la em qualquer posição, a chave abre. Ela é um pouco mais cara, mas o negócio funciona. Por enquanto é mais caro, né? Tecnologias novas costumam baratear depois. O recurso desfazer em programas de software que permite que o usuário corrija um erro sem ser penalizado. Ctrl Z, gente, que delícia, né? Assim, volta. Menos no bloco de notas, que só volta uma vez. Quem tem mania de escrever pelo bloco de notas, se, né, lasca que nem eu, porque perde tudo, não salvou, não tem um Ctrl Z, é só um. Mas enfim. Sexto princípio, baixo esforço físico. Quem não gosta? Ai, bati aqui no negócio. O design pode ser usado de forma eficiente, confortável e com o mínimo esforço, com maçanetas do tipo alavanca em portas ou torneiras, do tipo monocomando, mais fácil, acionadas por alavancas ou através de sensor. Também, delícia. Aquelas maçanetinhas redondas, igual tinha no desenho, que você está com a mão úmida, não abre. Né? Ou então você fala, você vai ter que pôr a mão numa grande massa de matéria que está com muitas bactérias. Foi que eu sou neurótico, né? Aí depois, né? Mas enfim, a alavanca você pode abrir com o cotovelo, quem tem a amputação consegue abrir com amputação, enfim, portas com essas alavancas mais sensíveis, né? Ou lâmpadas de toque operadas sem interruptor, que isso é muito legal também, assim, tem aquele quadrado, qualquer lugar que você passa a mão, a lâmpada acende ou apaga, não precisa de um botãozinho assim mesmo, sabe? Ele é um negócio interessante. E o sétimo e último, né, o dimensionamento e espaço para aproximação e uso. O ambiente ou elemento espacial deve ter dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário. Aí são exemplos, controles dianteiros e espaço suficiente em torno de aparelhos, caixas de correio, lixos e outros elementos. Orelhão, por exemplo, que fica... O orelhão está acabando, né? Mas ainda tem. O orelhão fica na rua, às vezes o cego está passando, não tem a sinalização, ele bate a cabeça no negócio daquele. Tem a ver com o uso seguro e tem a ver com esse dimensionamento também da aplicação desses objetos. E portas de estação de metrô dimensionadas em função do fluxo, de forma que acomodem todos os usuários. Por isso que nas algumas linhas, né, a linha amarela, por exemplo, tem aquelas portas grandes, que aí ela permite que o fluxo se organize melhor ali no embarque. Esse é um outro exemplo também. E aí daria para fazer vários exemplos, né? Até dentro do banheiro mesmo tem espaço para girar uma cadeira de rodas, uma pessoa gorda, uma pessoa com criança e com alguns objetos dentro desses espaços. Então isso tudo deve ser considerado. Pulando aqui para um outro aspecto, que envolve sim o desenho universal, mas vou focar especificamente em recursos que são utilizados dentro de instituições culturais, né, de museus e tal. Aqui no CCBB tem isso também, tem um recuo ali que eu vi que tem umas pranchas em relevo e tal. Esse aqui é um exemplo do Museu Afro-Brasil, de uma das obras principais lá do Museu Afro-Brasil, que é uma obra do Alípio Dutra, chamada Socando o Café. Então aqui está ilustrado a fotografia de uma mulher próxima a essa obra do Alípio Dutra, que é uma mulher vestindo uma saia rosada com babados na ponta, uma saia longa, ela está descalça, usando uma blusa branca e uma touca branca também, segurando as duas mãos, uma haste de madeira que está dentro de uma parte maior, que é um pilão, então provavelmente ela está socando café. Na parte de trás tem uma parede de taipa, taipa pau a pique, né, que é uma técnica usada para construir algumas paredes, que é feita com barro e madeira, e tem uma gamela próxima, né, uma tigela, enfim. E aí a gente, lá no Museu Afro, né, tem ainda essa obra, né, ela continua lá, então tem uma multimídia da sensorialização dessa obra. O figurino, a roupa, que uma pessoa, uma criança, um adulto pode vestir, uma prancha de relevo em resina, uma prancha tátil de alto contraste e uma maquete fixa da obra e uma maquete desmontável, né, como se fosse um jogo. Então, com essa maquete, a gente aproxima o conteúdo dessa obra, claro, dessa pintura, que não pode ser tocada. E mesmo que ela fosse tocada, não teria essa percepção, né, porque a textura é outra. A gente aproxima esse conteúdo para que as pessoas, ou de forma autônoma ou mediada, possam acessar a composição, né, e sentir um pouco melhor esses objetos. Isso vale para quem é cego, baixa visão,
vale também para pessoa com deficiência intelectual, vale para criança pequena. Né? Porque, gente, o que eu vi, assim, eu fiquei 5 anos no Museu Afro. As crianças iam correndo onde isso ficava e queriam mexer, queriam brincar. Só que a gente tinha, né, instruções lá que nem todo mundo podia mexer, porque é frágil, quebra. Eu era o tio muito louco que abria e falava, ei, vamos brincar. Pô, gente, o negócio tá lá, a criança tá lá, eu tô lá com a criança, vamos brincar. E aí é uma brincadeira que tem um direcionamento do olhar. Porque a brincadeira aqui, por exemplo, no caso de uma criança sem deficiência, ela tem que observar a obra, os elementos da obra, onde é que está a gamela, né, a tigela, onde é que está o pilão, onde que está a parede, a roupinha no varal, a mulher, e aí ela tem que montar igual. Então é um exercício que aproxima, que faz a leitura, que é legal para quem não tem deficiência, para quem tem, enfim, negócio bacana para todo mundo. Isso tem aqui no Brasil, em várias instituições, no Museu do Futebol, aqui no CCBB, tem na Pinacoteca também do Estado, né? Não sei se vocês já devem ter visto, e tem outros lugares do mundo, como por exemplo, isso aqui é o Centro Georges Pompidou. Isso tem uma galeria, aí é uma questão um pouco mais crítica. É uma galeria tátil, com informações em braille e relevo, né? São imagens em relevo, de algumas obras selecionadas do Centro Georges Pompidou, né? De um acervo imenso. Aí a gente tem aqui quantas obras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 obras, uma galeria. Um negócio que tem, sei lá, gente, nem sei quanto, mas é mais de 10 mil obras, certamente. E aí tem essa curadoria específica para a pessoa com deficiência visual, que fica num cantinho do museu. Ou seja, a pessoa nem precisa subir, andar pelas galerias, não. Ela só entra, vai para uma beirada ali, tem uns negocinhos para você e depois vai embora. Será que esse é o caminho? A gente sempre está selecionando o que uma pessoa vai ter acesso ou não, sendo que tem um grande equipamento, que tem muitas coisas. Aqui tem um outro exemplo do Tokyo Museum, né, do Museu de Tóquio, que tem essas estruturas para todo mundo usar, para todo mundo que queira se aproximar ali desses objetos, tocar. São réplicas de alguns objetos que estão nas vitrines. Também, são mais de 10 mil, 20 mil objetos e alguns são selecionados para essa interação, com essas informações de materiais, de usabilidade, etc. E aí é lógico, né, que é um atrativo para a criança automático, assim, a molecada sai tudo correndo. Esse é um caminho possível, é um caminho legal, possível, mas a gente precisa pensar nesses desdobramentos, nessas questões de autonomia para o uso desses espaços e de quem escolhe essas obras, né, o quanto isso tem de influência ali dos curadores e organizadores desses museus, desses espaços culturais e da população, né, quanto a população escolhe isso também e quando isso se modifica temporariamente e, enfim, precisa ser mais discutido porque é uma parcela muito pequena do que é acessibilizado. Tem um outro cara chamado Romeu Sasaki, um teórico, que ele propõe essa discussão de acessibilidade no lazer, trabalho e educação nesses aspectos, arquitetônico, comunicacional, metodológico, instrumental, programático e atitudinal. Então são essas diversas engrenagens que juntas, como no desenho universal, precisam estar funcionando para que se tenha a diversidade de públicos, né, com características físicas, sensoriais diferentes participando das programações. Por que eu estou mostrando tudo isso aqui? De uma forma muito rápida. Porque isso, para quem tiver interesse, para quem quiser desdobrar essas pesquisas, é lógico que em 2 horas, eu falando rápido assim, é um negócio muito louco, não dá tempo para a gente aprofundar muito nas coisas. Mas são disparadores para aprofundamento de acordo com a área de cada um. Pode seguir essa área, essa filosofia do Romeu Sasaki e se desdobrar aqui em outras, né, porque nada é estático, né, a gente pode sempre contribuir com esses conteúdos, informações, etc. Pode pegar o desenho universal, pode pegar a BNT 9050, junta os 3 juntos, depende muito da área e do como se quer trabalhar, né. Eu acho que não vai dar tempo de passar esse, mas tem... Não, vamos passar, né? Vamos passar. Esse vídeo ele não tem voz também, então ele é só uma música de um evento realizado no MAN em 2013.
Uma baladinha ótima, acessível, sensorial. Como eu disse, ela tá aí a legenda, né? Ela foi realizada no MAN em 2013, essa festa Sensity, que é uma parceria com outras instituições, com a Skyway Foundation de Roterdã, que é um trabalho que o pessoal lá do MAN realiza já há um certo tempo, antes de 2013 até. Em 2012 foi um pessoal, alguns surdos daqui lá para Roterdã para fazer essa ponte também. E é uma balada, né, uma experiência sensorial que aconteceu dentro da galeria, das galerias principais do MAN, do Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo. Naquela galeria de vidro, o negócio todo lá do Ibirapuera. Então tinham performers, tinham artistas daqui do Brasil, da Holanda, da Inglaterra, da Índia, do Congo. A gente juntou uma galera, então tinha uma pista, um palco vibratório, que a música, conforme a música, o palco vibrava. As luzes também piscavam, né, de acordo com a vibração sonora. E tinha aromas, tinha a comida do Jorge Mena Barreto, tinha área sensorializada com espumas, com negócio, tudo que acontecia. Gente, foi uma delícia, foi uma coisa maravilhosa. Então, assim, é uma balada, uma referência, assim, de uma festa, de um evento sensorial que muitas pessoas foram e não sabiam que era para pessoas com deficiência. E, de repente, elas estavam vendo um monte de surdo trocando ideia, assim, falando, ué, vai estar bem diferente essa festa, né? Falei, sim, é porque é uma festa para todo mundo, né? Para quem tem deficiência, para quem não tem, para quem é cego, para quem é surdo, para criança, que vocês viram, né? Tinha criança, porque não tinha álcool na festa, gente. Então, não tinha álcool. Mas é uma referência legal. E aí, só dar um pequeno spoiler, provavelmente vai ter essa festa no final do ano que vem. Uma versão menor dela. Então, fiquem ligados aí. E aí eu trago aqui também uma referência, já quase finalizando. Eu trago aqui uma referência de uma cena que eu vi quando eu estava de férias, gente. Eu não queria estar trabalhando. Mas aí eu estava passando assim e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aqui é um corredor na parte de cima e tem essa escadaria de mármore chiquérrima num dos museus do Capitólio de Roma. Aí algumas, né, essas duas mulheres idosas, esses dois homens idosos descendo, né, os homens carregando a cadeira de rodas, porque não tinha elevador para ir para a galeria térrea, né? E provavelmente eles subiram com a cadeira de rodas na mão também. Então aí eu vi essa cena e me intriguei e fui perguntar pro pessoal que trabalhava lá. Eu falei, gente, e os elevadores? Não, tem, só que tá quebrado. Aí, gente, aí o acesso ficou complicado. Claro que pode quebrar, isso acontece, né? Como aqui em São Paulo também acontece. Acontece em vários museus aqui de São Paulo, mas quando você tem um só elevador, né, gente, um único elevador para fazer isso. Esse foi um exemplo de lá. Esse é um outro exemplo do Victoria and Albert Museum, do Museu Victoria e Albert, em Londres, que são letras, textos e legendas ampliadas para pessoa com deficiência visual. Gente, sem brincadeira, é que eu não fiz Isso é uma mesa mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Dessa mesa azul aqui, que deve ter 1,10 m, talvez. Ou seja, é um livro grande, não é A4. É um livro desta idade, pesado, que ficava nas paredes ou nessas escrivaninhas que a pessoa tinha que ou carregava, enfim. Não é muito funcional. Tá lá no museu, que é chiquérrimo, rico, da Europa, o povo adora falar. Mas, ao mesmo tempo, o museu britânico, né, o British Museum, tem esse recurso que é muito interessante, que tem alguns lugares aqui no Brasil que tem também, que é uma espécie de um audioguia e videoguia, língua de sinais britânica, etc. E guia para a família. Ficou fácil agora para fazer ensinar. Que você pode, ou com famílias, tem a versão família, surdos, deficiência visual, você escolhe qual é o plano que você quer seguir ali de percurso, e você ativa e é conduzido por alguns espaços do museu que fala sobre algumas obras, faz audiodescrição da obra, traz outras referências, propõe atividades para as crianças. É um brinquedinho ali, né, um recurso de tecnologia assistiva, para que pessoas visitem de forma autônoma e tenham acesso a esses conteúdos no museu. Pode chamar um educador? Pode. Às vezes é mais difícil, que o British Museum não tem tantos educadores. E é muita gente. E aí, mas tem esse recurso que é bem interessante. Aqui no Brasil, vou fazer uma propaganda, não sou dono dessa empresa, mas é que eu utilizei esse recurso numa das exposições que foram realizadas no Instituto Tomiotaki, que foi a exposição Histórias Afroatlânticas, que terminou recentemente. Nessa exposição tinha esse recurso de audioguia, audiodescrição e conteúdo curatorial também dentro de um aparelho. Então, conforme você caminhava, algumas obras selecionadas em alguns espaços, tinham sensores, como aqui o CCBB também já fez, né, no Basquiat e outras exposições,
sensores, quando você se aproxima, você recebe uma sinalização e fala um pouco sobre a obra, tal. Isso também em Libras e audiodescrição, e o texto e o áudio dos curadores, do Hélio Menezes e da Lilian Schwartz, que também estavam dentro desse material. Esse é um recurso interessante, né? Porque muita gente sem deficiência usou. Aliás, a maior parte das pessoas que utilizaram esse recurso lá no Tomiotaki foram pessoas sem deficiência. A gente criou para que tivesse atendimento a essa demanda de pessoas com deficiência visual, mas a maior parte era pessoal que queria o recurso e queria ter essa experiência, né, da descrição das obras, que foi muito importante. Eu vou pular essa parte, gente, que é do Festival Unlimited, porque vocês conseguem ter mais informações sobre isso depois também, mas é uma referência muito legal para trabalhos que trazem o protagonismo de pessoas com deficiência na produção artística, do Reino Unido e do mundo inteiro, que é um programa que foi desenvolvido em Londres, caso das Paralimpíadas, eu comentei agora há pouco, passou pelo Brasil, tiveram várias atividades aqui no Brasil também, durante as Olimpíadas no Rio, e vai para Tóquio também. Então é um programa que existe de 2016, vai até 2020, 2015, não, 2014, me perdi quando foi as Paralimpíadas lá de Londres. Mas vai até 2020 em Tóquio, vão ter várias ações ainda desses artistas, protagonismo na produção aqui das artes lideradas por deficiências. Bom, eu vou só passar, mas tinha muita coisa interessante. Só uma das coisas que eu gosto muito aqui no Brasil, tem uma galera já fazendo, acho legal, que é esse mega painel, que, por exemplo, nas palestras em falas como essas aqui, estaria aqui a intérprete, né, de língua de sinais, e tem gente, né, em alguns eventos maiores que faz audiodescrição do evento, do que está acontecendo na tela. E aí tem essa profissional também, essa artista, que faz uma ilustração, um grande painel, que pega os elementos principais das falas, né, dos palestrantes, das pessoas, e coloca de modo visual. Gente, eu fiquei tão feliz assim com isso. No Itaú Cultural também já fez uma atividade assim. Não sei se aqui também já rolou assim. Porque aí depois que acabava a mesa, você ia ali e falava, falou, como é que era o nome do cara? Esse nome. Aí você tira uma foto, você tem um baita de um resumão gráfico, visual da palestra. Achei lindo. Achei muito, muito bom e muito funcional. Nossa, queria muito mostrar esse negócio para vocês, mas não dá. Essa imagem, eu só vou ficar na imagem mesmo, depois vocês podem dar uma olhada. O Unlimited, ele ocupou um espaço muito grande de Londres, uma região extremamente valorizada ali, né, de Londres, no centro, no South Bank Center, né, o centro South Bank. E tiveram várias apresentações em espaços públicos, não eram em salinhas fechadas, não eram em galerias, era num espaço onde tinha uma galera se movimentando, o negócio acontecia. Então aí teve esse Ball. Ball é uma apresentação, né, uma performance de Vogue. Vogue, não sei se vocês conhecem, são um negócio criado na década de 80, ali mais ou menos. Na verdade, a primeira manifestação é na década de 60 e 80 se fortalece. Aí a Madonna popularizou um pouco, mas o pessoal ficou meio chateado com ela, né, naquela música Vogue, que usa, né, as mãos e posição de capas de revista para fazer alguns gestos. Isso nos Estados Unidos tem, né, e em alguns lugares outros do mundo também, cada vez mais, uma representatividade muito forte, porque é um símbolo de resistência de comunidades LGBTQI, né, hoje, que vivem na periferia, boa parte que são negros, etc. E aí, no caso desse ball, era um ball de surdos e pessoas com deficiência. Então, pela vibração, a galera era uma coisa maravilhosa, mas não vai dar tempo de passar a gente inteiro para vocês. Ele é surdo. E o povo não grita, eu vou até tirar. Porque o povo, esse aqui, não gritaria, mas lá o povo super comportado. E uma coisa que eu achei muito legal foi essa imagem, que estava lá na TV toda noite e isso acontecia, a Mulher do Tempo, da BBC, né, de um dos principais canais britânicos, é uma mulher, um braço amputado. E ela estava falando ali sobre o tempo, toda noite quando eu chegava em casa, no hotel, eu via a previsão do tempo com a mulher amputada, e isso foi sensacional. Esse eu vou ter que pular mesmo. Então, para fechar, finalizando, independente das nossas áreas, né, independente com que a gente trabalhe,
Se é educação, se é produção cultural, se é área de museu, se é administrativo, seja lá o que for, né? Ou mesmo na nossa família, no nosso ciclo de amigos, onde estão as pessoas com deficiência nisso tudo, né? Nesse entorno da gente, nas nossas práticas, no nosso trabalho. E essa pergunta se estende, como propôs o grupo Frente 3 de Fevereiro, que é um coletivo, né, de artistas negros, que teve um trabalho que foi exposto, né, no MASP, bem grandão, colocou na fachada do MASP, lá do o Instituto Tomiotaki também, em alguns estádios de futebol, com essa pergunta, né? Onde estão os negros? Então, essas reflexões, esses diversos grupos sociais, eles podem, né, eles devem ser ampliados, porque a gente, né, desses diversos grupos, nós precisamos dessas representatividades, dessa voz, dessa participação, dessa diversidade na produção. Então, representatividade, colaboração e pesquisa são eixos para que a gente consiga desenvolver esses trabalhos com qualidade. Ali tem uma artista que, por questões ali de saúde, médicas, teve algumas amputações, e ela, bailarina, usava essas próteses, né, para as apresentações. Ela já faleceu, a Lisa Bufano. Ela participou do Unlimited também. Então, quando a gente tem essa tríade de ter representatividade nesses nossos trabalhos, nossos grupos, na nossa pesquisa, colaboração entre instituições profissionais, né, e ter a pesquisa realmente é importante, gente. A gente não pode fazer as coisas empiricamente, né? Mas não só pesquisadores realizando as coisas, senão as coisas não saem, né, gente? E aí são também outros 3 eixos, né, de fruição, de ter as experiências. Eu estou falando aqui da perspectiva da arte, mediação espaço-cultural, né? Então, a fruição, a experimentação e a formação que a gente pode desdobrar e desenvolver, né, nesses espaços. Aí sou eu e umas amigas ali de uma ONG que tem já bastante tempo, né, fazendo visita nesses espaços, FENAOCA, se não me engano, para que a gente realize mais atividades como essas, por exemplo, que são uma delícia. Gente, foi um dos trabalhos mais lindos que eu já fiz na minha vida, que foi lá na Caixa Cultural Recife, pelo Instituto Tomiotaki, que era uma exposição da Tomiotaki lá, e as crianças tinham, as famílias, as mães, os tutores, né, dessas crianças, tinham a experiência de vivenciar a obra de uma artista como a Tomiotaki através do tato, da sensação, das bolinhas. A Tomiotaki, ela tem texturas, camadas na pintura dela, tem a questão do círculo, que é muito presente na pintura de Tomiotaki. Então, a gente pensou fazer o quê? Uma atividade com sagu. Aí, né, eu, Diana Tubenlak, que é uma especialista em educação em primeira infância e bebês. Então é sagu, só que não com aquele pozinho do sagu, né, que aquilo faz mal. Bom, realmente finalizando, fazendo mais um jabazinho ali do trabalho que eu faço no Tomiotaki, tem essa publicação, você tem, né? Você trouxe para cá? Sei como você pode. Porque essa publicação, ela foi lançada junto com Histórias Afroatlânticas, né, com a outra publicação do mesmo período ali da exposição. São diversos profissionais, são esses vários profissionais da educação, da cultura, da arte, entretenimento, pesquisas, etc., como Marcos Abranches, a Renata Bittencourt, né, a Diana Tubenlak, que faz atividades para bebês, a Paula Beatriz de Souza, a Jo Clifford, que é uma dramaturga de Edimburgo, que escreveu o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, né, daquela peça da Renata Carvalho, que foi censurada em vários lugares. Lívia Mota, que é uma audiodescritora. Enfim, o Edinho Santos, que é um surdo que trabalha lá no Itaú Cultural, né? São um compilado de alguns textos de alguns desses profissionais relatando, falando um pouco sobre essas experiências de acessibilidade de espaços culturais. Dá para baixar pela internet, está disponível gratuitamente, dá para fazer um download. Não vou passar esse vídeo agora, porque não vai dar tempo. Esse também não. Então, o que a gente pode fazer? Sugestões, open source, né, tá aberto. Isso que eu tento praticar, né, e a gente se pega muitas vezes em ato falho, viu? Não é porque eu tô aqui falando para vocês essas maravilhas todas que eu não cometo muitos erros. Eu acho que é bom, sempre bom a gente assumir isso, né? Que, assim, devido à nossa educação, a todo esse histórico social, às vezes a gente se pega reproduzindo alguns discursos que são, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que é isso que eu estou fazendo?
vamos tentar se observar também, né? Então não é só em relação ao outro ou à instituição, mas sim às nossas práticas também. Então diversas vezes a gente se pega, às vezes em frases machistas ou homofóbicas, né, em práticas que são não muito legais. Então quando eu coloco aqui como ouvir, observar, sentir e dialogar com nós mesmos em relação aos outros também, né? E as outras sugestões, né, de equipes de trabalho de pessoas com diferentes características, né? Mulheres, homens, LGBTQI, pessoas com essa informação técnica ou graduação. Que é isso? Cada vez mais todo mundo pensa, assim, não, vamos contratar quem tem mestrado, quem está fazendo pesquisa, quem tem no mínimo graduação. Mas tem um monte de artista, tem um monte de gente que tem umas experiências e umas ideias tão legais que podem contribuir com as equipes, mas a gente fica pegado na raio da academia e só querer contratar gente que já está na graduação. Eu acho que é importante ter essa mescla de, né, de outras visões, né, assim, que não só acadêmicas e tudo mais. E é isso, né? Pessoas com deficiência física, visual, surdos, neurodivergente, etc. Construir condições de permanência, não apenas de acesso. A gente vive falando de acesso. Participou de uma atividade, vai embora, quando volta não tem mais, a mesma coisa, né? Então, como essa pessoa se sente apropriada desse espaço. Investigar materiais, interfaces e tecnologia. Então, tem muitas coisas que nos servem de suporte, novas linguagens, né? A gente não se apegar só no que é o tradicional, só no que museus grandes, instituições grandes fazem como modelo, receita de sucesso, porque às vezes você pode pensar de uma forma completamente diferente e aquilo está de acordo com o público, né, que você tem no entorno de onde você trabalha, ou com quem você trabalha, ter muito mais êxito do que reproduzir um modelo descontextualizado. Às vezes essas pranchas de relevo, essas maquetes que são caríssimas, não funcionam em determinados espaços, em determinados lugares. Então, gente, não é baixar um disco voador e falar, agora tem um combo aqui, o Mac Kit feliz ali de museus que vai fazer o negócio funcionar. Estabelecer parcerias, que é extremamente importante, né, entre instituições, pessoas, etc. Possibilitar experiências, mostrar diferentes perspectivas, sempre bom a gente fazer isso. Discutir o mainstream. Mainstream essa é a categoria dominante, né? Ter essas alternâncias. Então, por que os curadores não abrem, né, para essa participação pública? Por que não ter um curador com deficiência para fazer um olhar sobre determinado período ou estilo artístico? Enfim. Presença como manifestação de resistência e ressignificação, que isso é muito importante. Às vezes a gente cria assim, alguns estados de atrito, né, de conflito dentro de instituições ou equipes. Olha as dicas que eu estou dando, né? Eu vou ser processado. Colocando de repente uma pessoa assim, não tem condição de ter uma pessoa trabalhando aqui em cadeira de rodas. Vamos chamar porque a gente vai criando as condições para que essa pessoa permaneça aqui. Claro, de comum acordo com essa pessoa, né? Para que ela não se sinta desconfortável com isso, não exponha a pessoa, precisa ter sempre essa situação. Mas às vezes, por exemplo, equipes de trabalho que não têm surdos, trazer um surdo para essas equipes de trabalho, mesmo que a equipe não domine a língua brasileira de sinais, não domine Libras, mas como uma forma das pessoas se sensibilizarem nessas equipes e passam a se interessar, a trocar ideias, até oferecer os cursos para as equipes, e etc, etc. Então isso é nesse contexto como a presença como manifestação de resistência e ressignificação. Só com a prática que o negócio pode mudar também. Valeu, gente. Obrigado pessoal da internet.